Canal Único, seu canal de reflexão. Fala pessoal, Santiago Vicente aqui, administrador público e professor de educação básica há mais de 20 anos. Eu estava fazendo uma análise histórica de alguns pontos econômicos, de alguns fatos econômicos que ocorreram ao longo do século XIX e século XX, e alguns deles eu achei bem interessante, bem curioso. Eu gostaria de trazer aqui para você. O primeiro é o seguinte: lá por volta mais ou menos dos anos de 1870, precisamente de 1873 até mais ou menos 1879, os Estados Unidos viveu uma grande crise econômica. Então houve quebra da Bolsa de Valores, quebra de bancos, muito desemprego, a economia parou, virou pó. E eu não sei se coincidentemente ou não, o curioso é que exatamente se nós pensarmos de 1879, 50 anos depois, nós tivemos uma segunda grande crise. Na verdade, uma imensa crise, e que eu diria que foi assim, uma crise onde houve uma primeira grande virada de chave no capitalismo moderno. Foi a crise de 1929, com a chamada Grande Depressão, que a gente estuda nos livros aí de história, no ensino médio e tudo mais, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E aí, nesse período, houve uma mudança de paradigma, de um capitalismo onde o Estado não interferia tanto para um capitalismo onde o Estado passou a interferir muito mais, a direcionar a economia e assim por diante. Então, o Estado como indutor da economia. E é muito curioso, eu não sei se coincidência ou não, o fato é que exatamente 50 anos depois, nós tivemos ali depois do primeiro choque do petróleo em 72 para 73, lá em 1979, exatamente 50 anos depois, há uma imensa crise global, uma imensa crise mundial que inclusive afetou muito o Brasil. O Brasil vinha crescendo a 8, 10, 12% ao ano e de repente, bum, tudo virou pó e a economia entrou em recessão e só crise e só ladeira abaixo. Então, e aí em 1979, exatamente 50 anos depois da crise de 1929, houve uma segunda grande virada de chave e uma mudança de paradigma no capitalismo, onde os teóricos, os estudiosos, o pessoal da teoria crítica, da escola lá de Frankfurt, Habermas e tudo mais, inclusive John Rawls nos Estados Unidos, todos os teóricos, e aí eles cunharam o termo neoliberalismo na década de 70. Então, neoliberalismo para expressar essa mudança de paradigma de um estado de bem-estar social que vigorava a partir da década de 30 e da década de 1940, depois da Segunda Guerra Mundial, para uma economia baseada no que eles chamaram de neoliberalismo, com novas formas de atuação do Estado, nova forma da relação do Estado com a sociedade. E eu não sei se coincidência ou não, novamente, se nós pensarmos de 1979 para cá, 50 anos depois, se fechará agora em 2029. Então, se a história se repetir, se é verdade que de 50 em 50 anos nós tivemos crises, ápices de crises e mudança de paradigma no capitalismo, a próxima será agora em 1929. Será? Não sei, mas tudo indica que sim. Na minha humilde opinião, sim, teremos uma grande mudança de paradigma agora em 2029, com uma terceira grande virada de chave, que eu diria que nós sairíamos do que eles chamam, rotulam, apelidam de neoliberalismo para um capitalismo
que o próprio John Rawls, em seu livro, lá em suas teorias, uma teoria de justiça, eles chamam de capitalismo igualitário. Muitos apelidam de capitalismo verde, capitalismo social, outros já apelidam de liberalismo de esquerda. Então, acredito que nós teremos aí essa mudança de paradigma do neoliberalismo, que eles tanto acusam, para o capitalismo igualitário ou capitalismo verde. Então, é curioso que em 2030 nós temos, né, a data limite para o ápice, né, a implantação dos ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, da ONU, né, Objetivo de Desenvolvimento Social, os ODS. E 2030 essa data limite, essa data final. Então eu acredito que em 2029 para 2030 nós teremos sim essa grande virada de chave aí, onde outros nomes, outros rótulos surgirão. Capitalismo igualitário, capitalismo de stakeholders, capitalismo verde, liberalismo de esquerda, nova ordem global, nova ordem mundial e assim por diante. E lembrando que em 2027 para 2028 nós teremos a Conferência do Clima lá no Pará. Então essa década é uma década bem aquecida, com muitos fatos, muitos acontecimentos. Teve a crise da pandemia da Covid em 2020, né? Essas crises sempre voltando, e parece-me que de agora para frente teremos assim esse estado de vigilância e de turbulência constante aí na economia mundial. Então veremos, não precisa se preocupar, fique tranquilo, trabalhe, poupe o pouquinho que você puder, ame sua família, respeite sua família, continue junto com sua família e continue fazendo o que você está fazendo. Se você tem fé, vá à igreja, reze e tudo mais. E vamos aguardar para ver o que vai acontecer exatamente em 2029. E continuaremos conversando.